Olá pessoal, iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula, nós falaremos um pouco sobre as grandes navegações. Essa aula será baseada no livro de História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos. Na aula passada, nós falávamos da formação do Estado moderno e do mercantilismo, e a gente viu que o mercantilismo vai incentivar exatamente as grandes navegações. Eu terminei a aula falando isso. Nós falávamos também das cruzadas, né, que era exatamente aquele movimento de retomada dos cristãos daqueles territórios que eram ocupados pelos muçulmanos. Nesse momento que a gente falava das cruzadas, é importante a gente entender que isso tem influência direta sobre essa questão das grandes navegações. Por quê? Os cruzados, as pessoas que eram integrantes das cruzadas, quando eles voltavam do Oriente, eles traziam também especiarias. O que eram essas especiarias? Era pimenta do reino, cravo, canela, ou seja, aqueles produtos que eles chamavam de produtos especiais que serviam para tempero, remédio, perfume. E esses produtos, eles tornavam os alimentos mais saborosos e eram cada vez mais consumidos na Europa, etc. Isso no século XIV. E além das especiarias, os europeus vão também consumir artigos de luxo orientais, como tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão. Como na época não havia geladeiras, eles vão usar as especiarias para conservar a carne e também tornar o sabor dela mais agradável, né? E vai temperar os alimentos, vão usar no preparo de remédios, perfumes. No século XIV, esse comércio de especiarias e artigos de luxo era quase todo controlado por mercadores árabes e italianos. E aí que vem a questão. Portugal e Espanha desejavam quebrar o controle do comércio pelo mar Mediterrâneo exercido pelos árabes e italianos. No século XIV, os portugueses já participavam do comércio de especiarias orientais. É que a distribuir essas especiarias pela Europa, os mercadores italianos eles fundaram entrepostos comerciais em cidades portuguesas como Porto e Lisboa. Lá eles vendiam especiarias aos portugueses, que por sua vez as revendiam a Londres, Inglaterra e no norte da Europa. Só que o que acontece? Eles estão querendo ganhar mais lucro com isso. Para ampliar sua participação nesse rico comércio mundial, eles vão evitar o mar Mediterrâneo, que era controlado pelos italianos e árabes, e vão buscar essas especiarias na fonte, isso é, lá no Oriente. E vão tentar encontrar, inclusive, um novo caminho para esse Oriente, né, para poder tentar pegar essas especiarias a preços mais baixos e revendê-las na Europa com maior lucro. Esse que é o motivo principal. Então, ou seja, a gente sabe que eles vão ter apoio da burguesia para esse plano de expansão marítima. E também houve uma alegada motivação religiosa nisso aí, porque eles falavam que queriam combater os infiéis e tal, etc. E o rei português Dom João I vai organizar em 1415 uma grande expedição que vai tomar Ceuta, que é uma cidade localizada no norte da África, dos muçulmanos. E esse fato, inclusive, é tido como marco inicial da expansão marítima portuguesa. E que fatores que vão contribuir para Portugal se tornar o pioneiro nessas grandes navegações? Primeiro, a centralização do poder, a revolução de aves e a experiência na navegação em mar aberto, além também do desenvolvimento de técnicas e de conhecimentos necessários à navegação. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada, como a gente viu na aula passada, um rei com controle sobre todo o território e os habitantes do reino. Também a Revolução de Aves, feita por mercadores portugueses, apoiados por populações humildes do campo e das cidades, vai fazer com que essa expansão aconteça. Por quê? Em primeiro lugar, o que vai acontecer? Vai subir ao trono Dom João I de Aves, que vai dar enorme apoio ao comércio marítimo e à navegação de longa distância. Então, a independência de Portugal vai fazer com que Portugal também queira avançar nesse território. A experiência na navegação em mar aberto também é um fator importante, porque eles vão adquirindo essa experiência na pesca, em alto mar, como por exemplo eles pescavam sardinha, bacalhau, atum, baleia. E no Reino de Portugal, a pesca era atividade econômica muito importante, pois a produção agrícola era insuficiente para alimentar a população. Então, esse desenvolvimento de técnicas e de conhecimentos necessários à navegação vai ser também um fator relevante, como, por exemplo, o aperfeiçoamento de mapas, da bússola, inclusive a invenção da caravela. Com a monarquia centralizada, mercadores ricos e o apoio de capitães experientes, de estudiosos e de construtores de navios, os portugueses vão contornar a África para chegar ao Oriente. Em 1488, Bartolomeu Dias vai contornar o Cabo das Tormentas, situado no extremo sul da África, como a gente pode ver por esse mapa. Para valorizar o feito, o rei de Portugal, Dom João II,
vai mudar o nome do local para Cabo da Boa Esperança. E em 1498, Vasco da Gama vai chegar a Calicut, na Índia, iniciando relações comerciais diretas com os nativos da região. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, os portugueses vão realizar o seu maior sonho, que era chegar ao Oriente, contornando a África. Ao regressar a Lisboa, ele vai trazer consigo uma fortuna em pimenta, canela, gengibre, e a venda dessas especiarias vai possibilitar aos investidores um lucro até de 600%, como dizem os historiadores. Então esse caminho marítimo vai fazer com que os portugueses ergam muitas feitorias nas áreas banhadas pelo Oceano Índico. Ao mesmo tempo, com a chegada de Cabral às terras brasileiras, os portugueses vão erguer feitorias também no litoral brasileiro. E apoiados nas suas feitorias africanas, asiáticas e americanas, eles vão passar a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul. Portugal, então, vai se tornar a cabeça de um imenso império, o Império Ultramarino Português. Agora, existia também a concorrência espanhola. Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. E em 1492, eles vão aprovar um audacioso plano do navegador Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente, isto é, dando a volta em torno do mundo. Colombo acreditava que a Terra era redonda, ele pensava que ela era menor do que é. E ele pensava que com isso ele conseguiria dar a volta e chegar ao Oriente por trás, né? Ou seja, dando a volta à Terra. E ele vai sair do porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninha. E depois de viajar cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis, ele vai ter uma surpresa. Vai encontrar um continente novo para os europeus, a América. Era 12 de outubro de 1492. Mas como ele pensou que tinha chegado às Índias, ele vai chamar os habitantes de índios, né, os diferentes povos que habitavam essas terras havia milhares de anos. Existem controvérsias dessa história, mas vamos contar essa história que é a que é repassada até hoje. A notícia sobre as terras americanas vai causar uma grande guerra entre Espanha e Portugal, porque ambos queriam ter direitos sobre essas terras. Depois de discussões prolongadas, esses países chegaram a um acordo, assinando em 1494 o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado riscou no mapa uma linha imaginária. As áreas a oeste dela pertenceriam à Espanha e as localizadas a leste seriam de Portugal, ou seja, a gente dividiria o mundo entre Portugal e Espanha. Assim, aos poucos, Portugal vai avançar na construção de um enorme império marítimo comercial, o mesmo fazendo a Espanha. Animados pelo sucesso de Colombo, os reis espanhóis financiaram outras expedições, entre as quais a primeira viagem feita por Fernão Magalhães e completada por Sebastião de Elcano, que vai comprovar, assim, a esfericidade da Terra. Essa expedição vai durar 3 anos e foi bastante atribulada, morrendo grande parte da tripulação. Animado com o lucro da viagem de Vasco da Gama, o rei de Portugal, Dom Manuel, ele vai decidir enviar outra expedição às Índias, a fim de firmar o comércio português com o Oriente. Essa esquadra, comandada por Pedro Álvares Cabral, vai partir de Lisboa em 9 de março de 1500. Era formada por 13 navios, 10 naus e 3 caravelas. E cerca de 1.500 pessoas, incluindo escrivão, cartógrafos, padres, soldados, navegantes experientes, como Bartolomeu Dias, o primeiro europeu a contornar a África. O rei vai encarregar Cabral de tomar posse das terras que encontrassem pelo caminho. Por isso, Cabral vai ordenar aos pilotos da sua esquadra que se afastem do litoral africano, velejando cada vez mais em direção ao ocidente. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas, sinal de que havia terra por perto. E, na tarde do dia seguinte, 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, eles vão avistar um monte verde azulado de formas arredondadas, ao qual eles vão dar o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Os portugueses vão desembarcar junto a uma aldeia do povo Tupiniquim, no lugar onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Lá eles vão fincar uma cruz de madeira para dizer que aquela data em diante, aquelas terras eram deles. Depois de tomar posse, estabelecer contatos com os indígenas e ordenar a celebração da primeira missa, Cabral vai enviar um navio de volta, levando a carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão de sua armada. A carta é um importante documento histórico, inclusive ela é muito estudada hoje. Um dos trechos dessa carta vai falar o seguinte:
Nesta terra, até agora, não podemos saber se existe ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Porém, a terra em si é de bons ares, assim frios e temperados. As águas são muitas e infinitas. A terra é tão grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Porém, o melhor fruto que podemos tirar dela, me parece, será salvar esta gente, tornando-a cristã. E dessa maneira aqui, conta a vossa alteza o que vi nessa vossa terra. Ou seja, de novo aquele argumento de que eles estavam ali também com um fundamento religioso. Só que nessa corrida, né, não ficou só Portugal e Espanha. Ingleses, franceses e holandeses também cobiçavam as especiarias orientais. Para chegar a elas, eles vão navegar em direção ao Oriente por diversos caminhos. Em 1497, Giovanni Caboto vai navegar a serviço da Inglaterra e vai tentar em vão encontrar uma passagem para o Oriente pelo extremo norte. Nesta viagem, ele vai explorar alguns pontos da América do Norte. Em 1534, o navegador francês Jacques Cartier vai buscar uma passagem para o Oriente pelo oeste, através do extremo norte. Ele vai explorar o rio São Lourenço e tomar posse em nome do rei da França de parte dos atuais Canadá e Estados Unidos. Tanto os ingleses quanto os franceses daquela época dedicavam-se à pirataria. A gente falou sobre ela na aula passada, erguendo várias feitorias na África e na Ásia. Os franceses chegaram a invadir o Brasil 2 vezes, inclusive. A Holanda vai se lançar as navegações só no final do século XVI, mas em poucas décadas vai conquistar terras em diversos continentes. Região do Cabo, na África, Java, Ceilão, Ilhas Molucas, na Ásia, Nova Amsterdã, na atual Nova York, Antilhas e Nordeste do Brasil, na América. As grandes navegações vão provocar importantes mudanças no cenário mundial. Em primeiro lugar, o extraordinário crescimento do volume e do valor do comércio mundial. O Atlântico vai passar a ser mais importante do que o mar Mediterrâneo, como via de comércio. Com isso, a gente vai ter um declínio das cidades italianas e ascensão dos países banhados pelo Oceano Atlântico, como por exemplo Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. Os europeus vão erguer vastos impérios coloniais e se apropriar da riqueza dos povos africanos, asiáticos e ameríndios. E também a gente vai ter uma tomada de consciência dos europeus do tamanho da terra e da enorme diversidade cultural entre os povos. E assim eu encerro essa pequena aula sobre as grandes navegações. É importante a gente ressaltar de que há algumas controvérsias nessa história, né? De que, por exemplo, que na época da assinatura do Tratado de Tordesilhas eles tinham real conhecimento de quais terras que existiam na América, etc. Existem também outras histórias contando que Pedro Álvares Cabral não chegou no Brasil por acidente, né, que na verdade ele já sabia o que ele estava procurando, e assim por diante. Aqui nós não vamos entrar no mérito, aqui é só para poder explicar o que a história conta até então, né, vamos dizer assim, de um ponto de vista eurocêntrico. Né? Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.